Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos nós para gravarmos mais uma pré-aula, segunda lição do quarto trimestre. Como passou rápido, né? E esse trimestre vai ser um trimestre que nós vamos abordar muito sobre as promessas de Deus, né? Então hoje nós vamos falar nessa lição as promessas de Deus para Israel. Antes de começar a lição, eu quero fazer o lembrete de sempre, né, irmãos? Que nós venhamos a incentivar os nossos irmãos a estar louvando os hinos da harpa, né? Também os irmãos estarem fazendo a leitura semanal, diária, que tem a revista, ela indica, que é um conteúdo bom para que os irmãos possam estar sintonizados com a aula no dia da aula, né? Serve como subsídio para que os irmãos venham estar mais informados, para que no dia da aula tenha um conteúdo melhor, né? Também a leitura bíblica em classe, professores, incentive seus alunos a fazerem a leitura, né, para melhorar a comunicação de cada irmão em público. Nós percebemos que nossos irmãos às vezes têm a dificuldade de falar em público. É normal para muitos de nós que quando vamos falar em público sentimos vamos dizer assim, uma timidez, né? E eu acho que um caminho de quebrar essa timidez é a leitura bíblica em classe, na escola dominical, é algumas oportunidades que temos na igreja, quando está só os irmãos mesmo, poucos irmãos, né? Então incentive, professores, os seus alunos a fazerem essa leitura individual, cada um lê o versículo. De preferência, aqueles que menos lê, aqueles que menos atuam na igreja, faça a leitura, porque ajuda, né? E a gente vai, assim, treinando mais pessoas para fazer a obra de Deus. Então a lição de número 2 é as promessas de Deus para Israel. Nós vamos falar hoje muito sobre isso. O nosso textual está em Gênesis capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. A verdade prática diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A leitura bíblica em classe encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao 3, livro de Romanos, capítulo 9, do verso 1 ao 5. Objetivos da lição: detalhar as promessas divinas a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal, que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Segundo, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E terceiro, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Professores, essa parte dos objetivos é bom a gente treinar, a gente preparar nossa aula baseada em cima dos objetivos para melhorar nossas aulas, né? Para nossas aulas ter, vamos dizer assim, começo, meio e fim, e o objetivo ser alcançado, que às vezes sabemos que é até difícil a algum momento da aula, às vezes a gente se perde um pouco, às vezes os irmãos caminham por uma outra direção, né? A gente que já está nessa caminhada há alguns anos dando aula de escola dominical, a gente percebe que tem dia que a aula ela caminha um pouquinho diferente, mas nossos professores temos que estar preparados para cumprir os objetivos da aula, né? E a introdução diz assim: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez de uma promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nesta chamada está explícita em promessa para Israel como nação, escolhida de Deus para ser diferente de todas as outras nações. As promessas foram feitas a Abraão, Isaque, Jacó, Davi e confirmada com o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro tópico: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Meus irmãos, nós sabemos que a primeira grande promessa que Deus fez foi a Abraão. E interessante que Abraão ele era de uma nação idólatra, ele era de Ur dos Caldeus e era uma nação muito idólatra, e Deus apareceu a Abraão. E a gente percebe como Deus trabalha, né? Ele foi no meio de uma nação idólatra buscar um homem, chamar um homem para fazer promessas a esse homem e a partir desse homem criar
uma nação exclusiva para ele, uma nação que seria diferente na terra, uma nação que ia fazer a diferença. Deus ele foi buscar num povo idólatra alguém que tivesse um coração aberto a deixar Deus trabalhar e transformar a sua vida. E através dessa pessoa que foi o Abraão, Deus fez a promessa de fazer uma grande nação, de fazer um grande povo. Porque qual era o propósito de Deus, irmãos? O propósito de Deus era que tivesse uma nação entre todas as nações que servisse a Ele com sinceridade, que servisse a Ele com fidelidade e mostrasse isso ao mundo e apresentasse Deus para o mundo. Como que seria servir a Deus? Essa nação ela foi escolhida para ser um protótipo, para ser um exemplo, para que as outras nações olhassem e vissem, essa nação é diferente. Mas por que ela é diferente? O que ela tem de diferente? Ela tem de diferente o Deus que a conduz, o Deus que está no controle dela. Então, foi com esse propósito que Deus chamou Abraão. Todos nós conhecemos essa história, está no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao 3, que Deus foi chamar Abraão. E o interessante é que Abraão, mesmo sendo um homem idólatra, não sendo um homem que, vamos dizer assim, não era crente, vamos dizer assim, e ele ouviu a voz de Deus. Porque eu vou te pensar, se a gente for pensar hoje, se nós estivéssemos no mundo, como já tivemos, e Deus chamasse para nós sair de lá e ir para um lugar que a gente não conhecia, será que a gente teria essa coragem que Abraão teve de obedecer a essa voz de Deus? Às vezes é coisa simples, irmão, mas é coisa de se pensar. Abraão saiu do meio da parentela e olha que para aquela época, aquelas nações elas tinham uma cultura de parentesco, uma cultura de proximidade com parentesco muito grande. Elas não se apartavam, primeiro por uma questão de segurança e segundo por uma questão de cuidado um para com o outro, principalmente na parte patriarcal, de cuidar dos pais, os filhos cuidar dos pais. Mas Abraão ouviu a voz de Deus e saiu. E aí Deus fez uma grande promessa. A primeira grande promessa: de ti, Abraão, eu vou fazer uma grande nação. E dali Abrão, que depois Deus passou a chamá-lo de Abraão, Deus fez uma segunda promessa de abençoar e engrandecer o nome e ele ser uma bênção. Quando a gente fala em abençoar e engrandecer, a gente percebe que nos dias atuais as pessoas estão levando isso assim para um lado de muito orgulho, de muito egocentrismo. As pessoas se sentem melhor que as outras quando Deus as usa, quando Deus as engrandece na terra. E interessante que Abraão ele era um homem que ele era modelo. Deus ia abençoar outras pessoas através da vida dele. Deus ia fazer dele, vamos dizer assim, a partir dele uma grande nação especial, um povo diferente. E ele falou: vou te abençoar, Abraão. Então essas promessas que Deus fez a Abraão, primeiro foi na parte material, de abençoar, de fazer prosperar, de engrandecer o nome de Abraão no meio daquelas nações. Mas também uma promessa espiritual, de fazer através de Abraão uma nação diferente, uma nação sacerdotal, uma nação que ia servir ao Deus vivo, que ia ser o exemplo para outras nações de como servir a um Deus vivo, todo-poderoso, onde não existiria a idolatria, não existiria as imagens de escultura, não existiria, vamos dizer assim, ali as solenidades que eles tinham lá, macabras para com seus deuses, a ponto de oferecer crianças, a ponto de oferecer pessoas em holocausto. Deus não queria isso. Então Deus queria uma nação santa, uma nação diferente, uma nação que fosse servi-lo com sinceridade e obedecendo a sua palavra. Então ele usou Abraão. Abraão, far-te-ei uma grande nação. Abraão, vou te abençoar. Abraão, vou engrandecer o teu nome. Tudo isso foi promessa que Deus fez a Abraão, para que a partir de Abraão
a partir desta promessa de Abraão, que nós vamos ver aqui nos tópicos seguintes, no tópico 2, que Deus fez as promessas a Abraão, a primeira promessa, depois dessas, a promessa foi de filhos. E o que a gente acha interessante quando nós estamos lendo a história bíblica, irmãos, é que qual a possibilidade do homem de 75 anos com a sua esposa estéril ter filhos? 0. Mas Deus, ele tinha uma promessa. Deus tinha feito uma promessa. Essa promessa foi feita a Abraão por Deus. E Deus tinha que cumpri-la. Para que Deus fizesse cumprir essa promessa, houve um grande milagre, que foi a madre da esposa do Abraão, da Sara, Abri. Então, ele prometeu um filho a um homem cuja mulher era estéril. Mas para Deus, irmãos, nada é impossível. Às vezes nós vemos e ouvimos algumas promessas de Deus na vida nossa, que olhamos assim e dizemos, é impossível isso acontecer. Eu não vejo meios para que isso aconteça. Mas tudo é o tempo. Tudo é o tempo de Deus. Tudo é no momento de Deus. E quem faz cumprir a promessa não somos nós. É Deus. A única coisa que nós fazemos é ficar na posição. Durante esse percurso do Abraão, desde a chamada dele até o momento da promessa do filho, Abraão passou algumas situações, mas Abraão não saiu da direção de Deus. Trazendo para nossos dias, contextualizando com o nosso momento, a gente tem que entender o seguinte, irmãos, Deus fez uma promessa? Fez. Então aguarda, espera, só que espera no lugar em que ele te colocou. Espera fazendo a obra dele, fazendo a vontade dele, obedecendo a ele. Porque tem muita gente que deixa de servir a Deus porque Deus não cumpriu promessa. Só que a gente se esquece que o tempo é de Deus, não é o nosso. O tempo é de Deus. Se você pegar o segundo tópico que você for ver, Deus também fez uma promessa a Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha o mesmo problema. A esposa também não podia ter filho. Quanto tempo Isaac orou? A Bíblia diz que Isaac orou 20 anos, incessantemente. Isaac orou. Hoje nós vemos as pessoas que não querem mais esperar. Ah, Deus prometeu, se Deus não cumprir, eu vou embora. Se Deus não cumprir, é porque eu não vou mais servir a ele. Isaac esperou 20 anos. Era a promessa. Deus tinha feito uma promessa a Abraão e depois tinha feito essa promessa a Isaac. Isaac, ele era filho da promessa. Mas ele precisava também ter filhos para que essa promessa continuasse, para que essa nação pudesse crescer. Então, irmãos, a gente às vezes se precipita. Como pessoas que estamos servindo a Deus, nos precipitamos. Mas a paciência é uma virtude que nós temos que ter, saber esperar o momento certo de Deus. As promessas eram para, a partir de Abraão, uma grande nação ser construída. Mas ao longo desse percurso, muitas coisas foram acontecendo que aos olhos humanos parecia que estas promessas não iam se cumprir. Primeiro, a esposa do Abraão era estéril. Segundo, seu filho Isaac casou com uma mulher também que não podia ter filhos. Mas isso não foi empecilho para que Deus cumprisse a promessa. Então, para Deus, irmão, nada é impossível. Se você tem uma promessa, espera. Espera que no momento certo Deus vai agir. Não fique precipitado, não fique achando que está tudo acabado, não. Porque se o Abraão fosse olhar para isso, as promessas do Senhor não tinham cumprido na vida dele. Na vida do Abraão, na vida do Isaac, na vida do Jacó. Não teria chegado até Jesus, não teria chegado o povo de Israel, constituir a nação. Então, outras promessas a Israel. Primeiro, a promessas renovadas. O Senhor falou com Jacó e retirou a promessa feita a Abraão de que lhe daria aquelas terras.
Isaac, considerando herdeiro da promessa antes de morrer, abençoou seus filhos. Passado-se o tempo, né? A gente sabe da história, Isaac abençoou os filhos, sabe de toda a história, né? Muita coisa errada na história. Mas mesmo tendo algumas situações difíceis e erradas na história, Deus não deixou de abençoar, né? Porque tinha alguma coisa ali fora do padrão. Deus foi consertando. Deus foi trabalhando no coração de cada um deles para consertar. Porque Deus, ele cumpre as promessas, mas não é da maneira que o ser humano pensa. Porque o ser humano quer estar de qualquer jeito e quer que Deus cumpra a promessa. Não. Jacó, ele passou por um processo bem difícil até cumprir-se a promessa, a ponto dele mudar o nome. Deus mudar o nome dele, de Jacó para Israel. E aí nasce a nação de Israel. A partir daí começa a crescer a nação sacerdotal que Deus tinha projetado através do Abraão. Mas antes teve que haver um conserto do Jacó. Teve que haver vamos dizer assim, que o Jacó teve que entender que estava errado, que precisava mudar a sua situação. Porque Deus, irmão, ele não está preocupado em que situação você está. Ele está preocupado se você quer sair dessa situação. E como é que você vai sair. Porque para Deus nada é impossível, mas ele tem situações que ele não vai intervir. Ele deixa a sua liberdade, ao seu querer. Então as promessas cumprem. Deus vai cumpri-la, mas se você, na sua vontade humana, não quiser, não ficar no lugar em que Deus o colocou, vai retardar o cumprimento dessa promessa, ou até essa promessa deixar de ser cumprida. Porque nós vemos muitas pessoas que a gente sabe que Deus tem um projeto na vida da pessoa, mas a pessoa não toma uma decisão. Ela não se posiciona. Interessante que eu acho que assim, a vida do Jacó, ele se posicionou, ele fez muita coisa errada. Ele enganou muito, ele fez muita trapaça, mas no momento em que ele se viu com Deus, ele falou, não, agora é hora de eu me consertar. Agora é hora de eu, como eu tive um encontro verdadeiro com Deus, eu vou, a partir desse momento, consertar tudo aquilo que estava errado. E nós sabemos da história, como foi que aconteceu. Foi encontro ao irmão dele, o perdoou, ele também perdoou o irmão, e aí a vida deles tocaram, cada um por sua vida. Mas para que Deus cumprisse essas promessas, o Jacó teve que voltar atrás em algumas situações, buscar arrependimento, buscar o perdão e se consertar. A promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir a Israel e a humanidade. Essa promessa, irmão, do Messias é interessante, que o povo do Israel, eles tinham uma visão, e tem ainda uma visão, de um Messias guerreiro. Um Messias que vinha para libertar eles de um cativeiro, de uma situação difícil, de uma prisão, vamos dizer assim. Tinha uma visão desse Messias entrar por Jerusalém, montado em seu cavalo branco. Mas esse Messias chegou montado no jumentinho. E aí foi onde Israel não entendeu a promessa de Deus. Aí foi onde Israel não entendeu o trabalhar de Deus. E por um período de tempo, o Israel está parado por não ter recebido o Messias. Nós sabemos que o Messias virá para Israel. A Bíblia diz que eles vão clamar. De madrugada me clamarão. E o Senhor Jesus vai voltar. No livro de Zacarias diz que o Senhor Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte vai fender ao meio, vai abrir-se ao meio. E aí eles vão reconhecer Jesus como Messias. Vão reconhecer o Jesus como Rei. Vão dizer, o nosso libertador chegou. Então, diante dessa promessa que Deus fez a Israel,
de fazer deles uma nação santa, um povo sacerdotal, um povo que ia ser peculiar, a propriedade peculiar de Deus, e que Deus iria guardar este povo como tem guardado. Nós estamos vendo hoje como que está aí as guerras contra Israel, e Deus tem levantado Israel, Deus tem preparado Israel, e Israel tem prevalecido nas guerras, mesmo que aos olhos humanos isso seja muito difícil de entender. Mas quem conhece a Bíblia, quem serve a Deus, sabe que estas guerras contra Israel, elas não são somente guerras por poder humano, terreno. Sabemos que são guerras que têm um fundamento espiritual, que tem por trás disso tem algo espiritual, tem algo que trabalha de maneira a tentar destruir aquilo que Deus criou, aquele projeto que Deus fez, que é de Israel ser uma nação separada, um povo exclusivo de Deus, como Deus tem guardado aqueles que têm se preparado, né, tem clamado a Ele. Então, percebemos que Israel para Deus é a menina dos olhos dele, só que no momento está adormecido Israel para Deus, espiritualmente. Materialmente, Deus tem guardado Israel. Fisicamente, Deus tem guardado. Mas espiritualmente, Israel está parado no tempo. Nós vamos ver Israel ser restaurado, Israel cumprir as promessas na vida do povo de Israel quando nosso Senhor Jesus voltar para reinar no reino milenar de Jesus. É que nós vamos ver o Israel como povo de Deus, reinando junto com Jesus, aceitando Jesus como rei, estando debaixo das ordens do Senhor Jesus, obedecendo ao Senhor Jesus e reconhecendo Ele como rei. E isso vai ser o cumprimento de mais uma promessa que Deus fez a Davi. Qual promessa? Que do trono dele não faltaria rei. E Jesus é da geração de Davi. Jesus é da genealogia de Davi. E Jesus vai ser o rei perfeito. Quando Jesus reinar o milênio, ele vai ser o rei perfeito. É mais uma promessa cumprida ao povo de Israel. Nós estamos andando e caminhando a cada dia, meus irmãos, para ver se cumprir essa promessa. Enquanto a igreja estiver na terra, Israel ele vai se achegar a Jesus, o povo de Israel só vai se achegar a Jesus, só vai reconhecer Ele através da igreja, através de aceitar Jesus, né? Quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, que venceu os inimigos, que estabeleceu o reino milenar, Israel vai reconhecê-lo como o rei, o guerreiro, o libertador. Então, boa parte do povo de Israel vai servir ao Senhor em sua plenitude. Então, todas essas promessas que o Senhor fez desde Abraão até chegar em Jesus para o povo de Israel, elas vão ser cumpridas em Jesus, nesse reino milenário de Jesus. Então, o povo de Israel vai estar ali, junto com Jesus, na plenitude das promessas sendo cumpridas. Por quê? Porque eles só vão reconhecer Jesus lá no milênio, porque nesse período ele está adormecido, não tem reconhecido Jesus, não tem o reconhecimento do Senhor Jesus como seu rei. Nós, como igreja, sabemos que Jesus é o nosso rei. Espiritualmente, nós estamos reconhecendo Jesus. Fisicamente, nós obedecemos. Fisicamente, nós recebemos as bênçãos. Fisicamente, nós estamos aí caminhando na terra até o dia da volta do Senhor Jesus. Mas espiritualmente, nós já estamos vivendo o reino dos céus, o reino em que Jesus é o rei, em que Jesus é quem tem o domínio. Israel ainda não aceita esse reino, nem materialmente, nem espiritualmente. Eles estão como que parados no tempo. Estão lá em Oséias, como eles disse, Deus falou que iria para o lugar dele e só voltaria quando eles clamassem de madrugada angustiados. E eles vão fazer isso quando eles estiverem acuados,
quando eles estiverem com todos os exércitos do mundo rodeando Jerusalém. E Jesus vai voltar. E ali Jesus vai vencer todos os inimigos. E aí Israel vai reconhecer o seu rei. Aí a promessa do Rei dos Reis sobre Israel vai se cumprir. Irmãos, para entender a história de Israel, precisa-se de muito tempo de estudo. Precisa passar por muito período bíblico. Aqui, basicamente, a gente vai falando de algumas promessas. De um povo que é sacerdotal, um povo que foi separado, escolhido por Deus, chamado por Deus, guardado por Deus durante todo esse período, que mesmo agora não reconhecem o Senhor Jesus, mas Deus tem um plano de salvação para eles e tem guardado eles, mesmo sem eles terem o reconhecimento de Jesus como o seu rei. Então, da constituição, da chamada, da promessa a Abraão, até chegar no reino milenar de Jesus, vai se cumprir muitas promessas. Muitas promessas irão se cumprir. Nós temos que entender que essas promessas, elas foram feitas por Deus e elas não vão cair por terra. Nós vamos ver na conclusão, quando nós lemos a conclusão, nós vamos ver que Deus ele vai cumprir todas essas promessas. Então, Abraão é o princípio de tudo, em que Deus chamou um homem e prometeu. E quando Jesus estiver lá reinando, vai ser o cumprimento de todas essas promessas. Vai ser o perfeito. Vai ser aquele que não vai mais falhar. Então, percebemos que Israel, durante todo esse período, até a chegada de Jesus, né, até a vinda Jesus nascer, Israel teve momentos de altos e baixos. Israel teve momentos que estava muito perto de Deus, mas teve momentos também que estava muito longe de Deus. Passou por cativeiros, passou por muitas dificuldades, passou por fomes, passou por muitas lutas, muitas guerras. Deus guardou um remanescente fiel. Chegou aos dias em que Jesus nasceu, mesmo Israel sendo uma nação que estava ali debaixo do jugo romano, mas Deus sempre estava guardando e zelando pelo projeto que ele tinha iniciado lá com Abraão. Deus ele tem esse cuidado, esse zelo de estar sempre trabalhando de uma maneira em que as suas promessas vão se cumprir e no momento certo a gente vai ver isso acontecer. Então, se a gente for analisar todo o caminhar de Israel, até depois eles foram expatriados, né? E quando se constituiu assim o Estado de Israel novamente, em 1948, através de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que ele assinou lá na ONU, ele era o presidente da seção ordinária que criou o Estado de Israel, foi ele que deu a assinatura como presidente daquela seção. Criou-se o Estado físico, onde o povo de Israel poderia se juntar para se defender. Porque até então, devido ao antissemitismo, devido à perseguição ao povo judeu, as guerras, os judeus passaram por um processo de extermínio. Não foi só durante a Segunda Guerra Mundial, mas antes também teve um processo grande de extermínio. Então ele não tinha como se defender naqueles países, porque cada país tinha sua lei, e eles estavam vivendo naquele país, então eles tinham que cumprir a lei daquele país. A partir do momento que criou-se o Estado de Israel novamente, que também foi uma promessa de Deus, que um dia eles voltariam para Jerusalém, que um dia eles estariam novamente em Jerusalém reunidos, eles começaram a se preparar para se defender fisicamente dos seus inimigos. E nós percebemos que ao longo desse tempo aí teve muitas guerras, e Israel sempre prevaleceu. Por quê? Porque Deus está no controle. Deus está guardando o povo de Israel para cumprir a promessa, né? A conclusão, meus irmãos, diz assim: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu aos patriarcas cumpriu em parte e terá o futuro do seu cumprimento pelo quando o Senhor voltar e implantar o seu glorioso reino milenar. Cumprindo assim todas as promessas, lembramos das palavras dos compromissos do Senhor.
Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Nós vemos isso hoje, nos dias atuais, estamos vendo o que está acontecendo com Israel. Mas Deus está no controle. E Deus operando, irmão, ninguém impede. O plano de Deus ninguém desmancha. O plano de Deus ninguém atrapalha. Pode tentar, mas atrapalhar o plano de Deus não vão conseguir. Por quê? Porque Israel é o povo escolhido de Deus. Israel é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Se a gente for ver isso, como maravilhoso é, Deus fez a promessa a um homem. E através dele criou-se o povo de Israel, criou uma nação, e hoje nós temos pessoas aceitando Jesus, se aproximando de Deus, se tornando servos de Deus. E nós vemos que aquilo que Deus prometeu a Abraão, irmão, chega, né, até os dias atuais como muitos milhares de pessoas servindo a Deus. Porque qual era o propósito de Deus naquele primeiro momento? Era que pessoas servissem a Ele em sinceridade. Era separar pessoas. Era tirar pessoas de lugares onde eles estavam ali servindo a outros deuses e trazer para servir a Ele. Nós estamos vendo isso também se cumprir nos nossos dias como igreja. O Senhor Jesus tem salvado, tem libertado pessoas e tem trazido para colocar na igreja do Senhor para adorá-lo. Nós somos considerados o Israel de Deus também, na terra, no momento. A igreja do Senhor Jesus. Então, as mesmas promessas que Deus fez a Abraão, Deus fez ao povo de Israel, Deus fez à igreja, Ele está cumprindo todas. Então, servo de Deus, não se preocupe. Quando vocês receberem uma promessa de Deus, descansa. Descansa em paz, mas não sai da posição. Não perca ali a sua oportunidade, porque às vezes nós perdemos a oportunidade. Deus quer cumprir a promessa e nós abandonamos o posto, o lugar. Então, como servos de Deus, entendemos nós que para Deus cumprir a promessa, tem que estar no lugar que Ele nos chamou. Então, Israel saiu fora por um período, porque Israel, no momento que era para receber Jesus, Israel não recebeu. Aí veio um povo que recebeu Jesus. E Deus está cumprindo a promessa de acrescentar os gentios. A igreja cada dia está crescendo debaixo de uma promessa. Então, que a aula seja uma aula que vá mostrar as promessas de Deus para Israel, mas vai trazer também uma contextualização para a vida de cada um dos irmãos, para a edificação dos irmãos. Porque Israel é o modelo. Abraão é um modelo, Abraão é um exemplo. E nós temos que nos espelhar nesses exemplos de fé, de esperança, de obediência e esperar o momento certo para Deus cumprir a promessa. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Espero que seja proveitoso para vocês. Vocês venham compartilhar, curtir, dar seu joinha aí, passar a mensagem aos irmãos, para que possamos nós cada dia contribuir um pouquinho mais para a obra de Deus, né? Deus abençoe cada um de vocês, amém?